Shalom, shalom para você que me assiste, eu sou a professora Cássia Pereira. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a Rainha Esther, onde nesta aula nós estamos tratando das estruturas mentais, principalmente no nosso local de trabalho, quando nós nos deparamos com pessoas que possuem estruturas mentais brilhantes e se opõem também ao nosso crescimento, certo? Então nós demos aqui alguns exemplos, no vídeo 1, caso você não tenha assistido, te aconselho a retornar lá primeiro, para que você possa vir acompanhando aí com maior propriedade. Vamos dar continuidade aqui, eu vou colocar para você aqui na tela um slide e nós vamos esmiuçar um pouco mais isso daqui, ok? Vamos lá então. A nossa estrutura mental, quando deformada, tira a nossa visão. Olha que coisa importantíssima isso daqui. Quando nós estamos com a nossa estrutura mental prejudicada, não é? Pelas influências externas, como eu já expliquei, nós perdemos a visão. Então, eu disse no vídeo 1, trabalhei bastante esse aspecto, não é? Que quando você está numa posição em que Deus te colocou, principalmente uma posição de cargo, de trabalho, de prosperidade, para que cumpra-se o propósito na sua vida, na vida da sua família, e eu disse que Deus vai te colocar em posições de destaque, muitas vezes, pelo seu brilhantismo, pelas suas capacidades, pelas suas habilidades, pela sua formação, não é? Mas necessariamente não quer dizer que a nossa mentalidade seja totalmente preparada para isso. E nós acabamos então sofrendo danos colaterais, não é? Oriundos de pessoas que têm inveja de nós. Ora, então naquele momento, no local onde você está, Deus te colocou ali para que algo possa acontecer. Necessariamente não naquele local de trabalho. Necessariamente Deus te colocou ali não para solucionar problemas pessoais de outras pessoas, mas Deus colocou ali para cumprir desígnios e propósitos para a sua família, para você e para a sua família. O seu local de trabalho, o cargo que você exerce, as suas habilidades, as suas funções, elas vão estar direcionadas ali no local de trabalho para aquele contexto, respondendo por problemas, solucionando problemas, não é? Atendendo a demanda na qual você está sendo paga para resolver, trabalhando com eficiência e eficácia, trazendo resultados para a empresa onde você está, para aquilo que lhe foi pedido, para aquilo que está sendo pago, certo? Então ali é um aspecto da sua profissão em si. Mas o fato de você estar ali, de Deus colocar você nesta posição, é para se cumprir propósitos e desígnios na sua vida e na vida da sua família. E na vida daquelas pessoas que vão estar no seu núcleo de relacionamento que Deus vai começar a trazer para você, certo? Então, veja bem, quando nós estamos com a nossa mentalidade prejudicada, nós perdemos a visão e nós não conseguimos enxergar as oposições que vêm contra nós neste local de trabalho, certo? Então, oposições que se levantam e que te prejudicam poderosamente, que vai fazer você perder, sim, tudo aquilo que você conquistou, porque você não tem a visão necessária, sua visão não está limpa, sua visão não está adequada para enxergar a movimentação que está acontecendo ao seu redor, principalmente pelas suas costas, ok? Então, a sua estrutura mental precisa estar preparada, restaurada, não só a visão aberta para enxergar, mas também a sua estrutura mental trabalhada, restaurada, para saber se proceder em situações como essa, certo? Então, a sua visão, ela vai estar comprometida, a nossa estrutura mental, quando deformada, a nossa visão do mundo natural e do mundo espiritual, que é o que eu acabei de falar, não é? Você não vai enxergar a movimentação no mundo natural e nem no mundo espiritual. Você não consegue enxergar a movimentação das pessoas que estão se opondo a você e você também não consegue enxergar os demônios que estão atuando nessas pessoas para se oporem a você. Então, você não enxerga nenhum dos dois mundos, certo? Você não consegue se proteger de nenhuma das duas esferas, nem a natural nem a espiritual. No mundo natural, sofremos perdas como, por exemplo, empregos e suas promoções, que é o que eu já disse, porque não fomos ensinados como se relacionar e agir diante de outras estruturas mentais. Não é? Foi tudo isso que eu expliquei na aula 1. Eu estou colocando um slide aqui para você agora para estruturar, para que você tenha aí em mãos este material. Quero lembrar também aqui para você que no vídeo 2 de cada sexta-feira, no vídeo 2, eu disponibilizo para você o material. Então, ali embaixo, ali na descrição, vai estar lá os slides, vai estar o link ali para você clicar. Eu estou disponibilizando o material para você,
para que você possa aproveitá-lo ao máximo, para que você possa reler, para que você possa trabalhar em cima disso, para que você possa esmiuçar um pouco mais aí, voltar o vídeo quantas vezes for necessário para você, utilizar o material também. Estou te autorizando, não tem problema, você pode usar o material aí na sua escolinha, na sua célula, ok? No seu grupo da igreja, não tem problema. A professora Cássia não está restringindo o uso do material, tá? É claro que você precisa ter só uma parcimônia, né? De não pegar esse material, fazer um vídeo também do YouTube e dizendo que o material é seu, quando não é, ok? A não ser que você cite a fonte, também não tem problema nenhum, certo? Mas de regra, estou disponibilizando sim, para que você faça um bom proveito deste material, ok, pessoal? Tá? Ora, então o que acontece? Aqui nós precisamos saber nos relacionar e agir diante dos ramãs da vida. No mundo espiritual, não conseguimos uma posição em Deus. Nossa identidade é muito confusa e começa uma guerra muito forte entre nossa mente e nosso espírito, o que nos leva, ora, a sermos muito espirituais, ora, muito carnais, e essa constância de reações contraditórias provoca uma reação no Espírito Santo, levando-o a se opor a nós. Então, veja bem o que eu quero explicar aqui para você. Quando a sua mente não está restaurada e nem a sua visão, você não consegue detectar os movimentos no mundo natural e no mundo espiritual. Porém, não é só isso também. Esta crise, você começa a ter crise existencial, que ora você vai ter momentos de muito relacionamento com Deus, muito jejum, muita oração, muita leitura da Bíblia, muita atividade na igreja. Você vai começar a ter uma vida espiritual assim a todo vapor, sabe? Aquele momento assim que você está cheio do Espírito Santo e que você faz e acontece. Porém, com o tempo, aquilo começa a minguar, aquilo começa a diminuir, aquilo começa a se evaporar e você deixa de ter aquele alto padrão espiritual para começar a ter um alto padrão carnal, que é onde você começa a baixar a guarda, onde você começa a se perder aí, não é? Onde você começa a frequentar a roda dos escarnecedores, você começa a frequentar lugares que não lhe convém, porque a Bíblia diz assim, que Paulo vai falar assim, ó, tudo eu posso, tudo é lícito para mim, tudo é lícito para mim, porém nem tudo me convém. Não é porque uma coisa é lícita que ela convém para você. Então, por exemplo, não é porque um lugar lá é lícito, onde você pode entrar e sentar, que convém que você esteja lá. Então, você começa a ter esses padrões de alternância, ora muito crente, muito espiritual, muito religioso, muito fervoroso, ora muito carnal. Então aí você começa a entrar em determinados lugares, frequentar lugares, você começa a fazer alianças com certas amizades, se envolver com certas pessoas, fechar determinados negócios, não é? Empenhar a sua palavra onde não poderia ter sido empenhada, começa a colocar seu nome aí em contratos, começa a se colocar por fiador, por avalista, não é? Começa com mentiras, começa com, às vezes até mesmo com trapaças, você corre o risco de cair em situações de corrupção, cair em situações de suborno, pode sim, pode, nós somos fracos, você pode cair assim numa situação de suborno, por que não? A ganância vai entrar, você está desprotegido, você está desconectado de Deus, então você tem essas alternâncias muito pesadas, e esse sistema de alternância, tanto espiritual quanto carnal, esses dois polos que não se equilibram, sabe? Porque Jesus falou assim, ou você seja assim, ou você seja daquele jeito. Porque quando você mistura, quando você é morno, uma hora espiritual, uma hora carnal, para Jesus não serve. A Bíblia fala que ele vai vomitar pela boca esse tipo de pessoa. Então ele prefere que você não seja nada, ok? Do que você seja tudo e depois você fique nada outra vez. Então, ou você seja tudo ou você não seja nada, porque morno não vai dar certo. É isso que ele está falando. Então você precisa tomar uma posição. Restauração de mentalidade vai requerer posicionamento, sim. Você vai ter que deixar determinadas práticas, você vai ter que deixar determinadas atitudes, determinadas amizades, não vai frequentar mais determinados lugares, não, porque ele contamina a sua mentalidade,
certo? Você vai precisar rever toda a sua vida e analisar ali o que lhe convém e o que não lhe convém. E deixar de uma vez por todas essas práticas velhas, porque elas não combinam com o agir de Deus na sua vida. Não combinam, entram em confronto com as leis e os mandamentos de Deus. E Deus vai falar assim para você: eu coloco diante de você a vida ou a morte, o bem ou o mal, o que você escolhe? Ele vai te dar um conselho. Te aconselho, pois, a escolher a vida. Veja, ele não determina por causa do seu livre-arbítrio, ok? Por causa do seu livre-arbítrio, ele vai dizer assim: eu te aconselho, tá? Então, quando nós dizemos sim para Deus, não quer dizer que Deus está matando o nosso livre-arbítrio, não. Nós estamos sujeitando o nosso livre-arbítrio ao conselho de Deus, perguntando para Deus: o que o Senhor acha disso? Faço ou não faço? Devo ou não devo? O que o Senhor acha? Apesar de eu saber que a decisão final é minha, apesar de eu saber que você me deu livre-arbítrio para tomar as minhas próprias decisões, eu não quero ser assim. Apesar de saber disso, eu gostaria de sujeitar, certo? O meu livre-arbítrio, sujeitar a minha vontade e a minha ideia à tua. O que o Senhor acha? Eu gostaria do seu conselho. E Deus então vai lhe dar um conselho. E você vai ter a liberdade daí, o livre-arbítrio, de seguir ou não o conselho dele, tá? E dependendo da sua decisão, é a consequência que você vai colher, seja boa ou seja ruim. Então não podemos depois culpar a Deus, ok? Porque são decisões que nós tomamos, que nós escolhemos, caminhos que nós escolhemos, sem o conselho, sem a orientação, sem a mentoria de Deus. Então, extremos não combina com Deus. E ele vai dizer aqui assim, olha: o Espírito Santo, então, ele vai se opor a nós, porque essas inconstâncias, ora muito espiritual, ora muito carnal, esse desequilíbrio emocional, mental, de atitudes, certo? Esses desencontros, essas instabilidades que as pessoas olham em nós, ficam pensando assim: puxa vida, eu não sei muito bem nem como lidar. Sabe aquela pessoa que trabalha com você e você olha para ela, seja uma pessoa do seu local de trabalho, seja uma pessoa da sua casa, do seu núcleo familiar ou de amizade, sabe aquela pessoa que você nunca sabe o que esperar dela? Você nunca sabe como agir com ela? Você nunca sabe de que coelho, que coelho vai sair dessa cartola, como diz o ditado, certo? Uma pessoa tão instável emocionalmente, mentalmente, que você tem insegurança diante dela. Você fica pensando: digo isso ou não digo? Falo isso ou não falo? Porque eu não sei como ela vai reagir. A gente nunca sabe o que vai sair da mente dela. A gente não sabe como ela vai reagir. Pessoas que nos colocam em situações de muita insegurança, pessoas difíceis de lidar, sabe? Pessoas que têm muita inconstância de personalidade, de reações. Isso é muito cansativo. Muito cansativo, não é verdade? É muito cansativo ter que lidar com pessoas assim. Pessoas que não têm uma mentalidade restaurada, um espírito restaurado, um físico restaurado em Deus. Então nós nos deparamos com pessoas que têm essas inconstâncias, hora de mais, hora de menos, vice-versa. A balança dela está sempre assim, ó. Está sempre assim, não existe um equilíbrio nesta pessoa que permite aqueles que estão ao seu redor saber com quem elas estão lidando. Essa pessoa não dá parâmetro para os demais saber como lidar com ela. Todo mundo tem que pisar em ovos, todo mundo tem que saber como conversar com essa pessoa. Então, se você é essa pessoa, veja bem, todo mundo tem que pisar em ovos para conversar com você, porque um dia você levanta muito bem-humorado, outro dia você levanta muito mal-humorado, outro dia você está muito risonho, outro dia você está uma fera, como um cachorro latindo na cara das pessoas. Uma hora você está todo companheiro, companheira, outra hora você é o pai da discórdia, a mãe da discórdia. Então veja bem, são essas alternâncias, instabilidades, que é resultado de uma mente que não está restaurada, de uma mente que está machucada. E o Espírito Santo, ele se opõe a esse tipo de pessoa. Ele vai ter que, ele olha para essa pessoa e não tem conectividade, certo? Você está desconectado com o Espírito de Deus, não tem liga, não tem comunhão, então não tem como Deus trazer respostas. Por que isso acontece comigo? Por que eu sempre estou nessa mesma situação?
Por que eu sempre sou essa pessoa perseguida? Por que eu nunca prospero? Por que tudo acontece comigo? Você precisa parar e pensar como é que estão sendo as suas atitudes perante Deus. Porque se você estiver nesses níveis de instabilidade, você precisa se estabilizar em Deus, se conectar com Deus, deixar Deus tratar você. Porque o Espírito Santo vai se opor sim, e você vai entrar em situação de cativeiro. Cativeiro mental, cativeiro espiritual, cativeiro financeiro. Deus vai permitir você cair em situações de cativeiro para poder tratar essas instabilidades. Então, às vezes você vai ficar subjugado debaixo de outras pessoas ou debaixo de situações também, para que você possa ser ensinado, para que Deus possa limpar você, trabalhar a sua mente, ok? Então, a sua visão embaçada, a sua mente maltratada, a sua mente debilitada, não vai fazer você enxergar nem o mundo natural e nem o mundo espiritual, certo? Por isso você não tem respostas nem no mundo natural e nem no mundo espiritual, porque o mundo físico não corresponde, né? Você não consegue colher por causa do seu tipo de semeadura, aquilo que você semeia não é uma colheita fértil, então você semeia instabilidade, você vai colher instabilidade. Você semeia agressão, você vai colher agressão. Você semeia discórdia, você vai colher discórdia. Essa é a lei da semeadura que está na Bíblia. Semente boa, semente má, independente. Não tem como semear e não colher. Vai colher, certo? A lei da semeadura está para todos, para os filhos da luz, para os filhos das trevas. Ninguém escapa da lei da semeadura, certo, pessoal? Ela está para todos, por isso que você fica procurando respostas no mundo físico e não vem. Você fica procurando respostas de Deus e acaba não vindo, certo? Por causa dessa inconstância, ou seja, não é possível Deus trabalhar nada na sua vida porque não tem parâmetros, não existem parâmetros estabelecidos, restaurados, certo? Os seus níveis de instabilidade são tão severos que Deus vai precisar quebrar aí essa estrutura mental, essa estrutura física, e você tem que querer isso. Por que tem pessoas que nunca saem do lugar onde elas estão? Pode perceber, tem pessoas que os pastores ministram anos e anos e anos, e elas nunca saem da situação em que estão. Sabe por quê? Porque elas são rebeldes. Existe uma estrutura satânica de rebelião dentro dela. De rebelião. Ela faz de conta que está sendo tratada. Ela faz de conta que quer ser tratada. Mas ela não está se sujeitando a nenhum tipo de tratamento. Então eu quero dizer para você que se você é assim, você pode enganar o mundo inteiro, mas você não engana Deus. A Deus você não engana, porque Ele vai tirar a sua máscara sim, ok? Então para nós sermos restaurados, nós precisamos querer isso. Querer e reconhecer quem nós somos. Precisamos querer. Tá? Aí o Espírito Santo de Deus vai vir e vai fazer a obra em você. E a sua realidade vai começar a mudar. Ok? Vamos prosseguir com o nosso slide. Por que o Espírito de Deus se opõe ao meu espírito? Aqui. Porque quando o Espírito de Deus entra em comunicação com o nosso espírito, ele traz à luz toda sorte de pecado e de iniquidade espiritual, que é o que eu estou acabando de falar. Quando você diz que você quer ser tratado, quando você diz que você quer ser restaurado, o Espírito de Deus vai vir e Deus vai mandar ajuda para você, certo? Porque você está cheio de raiz de iniquidade. Pessoal, o que é iniquidade? Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Pense numa árvore. Imagine agora uma grande árvore, muito linda e frondosa. Os galhos, as folhas, os frutos, o tronco dela. E a raiz. O que é que sustenta a árvore? É a raiz. A raiz saudável vai dar um tronco saudável, uma seiva saudável, galhos e frutos saudáveis. Então, toda esta árvore necessita de uma raiz saudável que esteja profundamente arraigada numa terra saudável. A iniquidade, ela é a raiz. A iniquidade é a raiz que produz toda sorte de pecado, certo? Então, a raiz está
aprofundada numa terra apodrecida, numa terra contaminada. A iniquidade que vai dar vida a iniquidade que vai levantar esta árvore, e esta árvore podre, ela vai dar ramos podres, frutos podres, galhos podres, porque a raiz, que é a iniquidade, que gera todo fruto, certo? Então, todos os tipos de pecado que um homem pratica, que o ser humano pratica, pecados sexuais da ordem, na imoralidade sexual, pecados de assassinato, pecados de mentira, olha, todos os pecados são frutos de uma iniquidade. Então, quando Deus entra para restaurar você, Ele não vai tirar os pecadinhos da sua vida. Ele vai ter que arrancar a raiz de iniquidade que está dentro de você. Essa raiz de iniquidade que está gerando todo tipo de pecado dentro de você. E ao arrancar esta raiz, é muito dolorido, a gente sangra. Por isso que ele fala, vou tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne outra vez. Deus vai ter que arrancar esta raiz que está produzindo toda essa instabilidade em você. Um dia, uma semente entrou na sua terra. Nós somos terra, nós somos formados da terra. Um dia, uma semente caiu nesta terra. E esta terra estava enferma, esta terra estava comprometida, não estava saudável. E essa semente germinou, criou raiz, produziu uma árvore. Você é uma árvore podre, você é uma árvore contaminada, porque você está sustentada em cima de uma raiz de iniquidade. Então, Yeshua vai chegar e vai arrancar essa raiz de iniquidade. Por isso que o Espírito Santo, ele se opõe a você, porque o Espírito Santo enxerga em você essa raiz de iniquidade. E a luz não faz comunhão com as trevas, entende? Então, ele vai precisar arrancar, Yeshua vai arrancar esta raiz para poder sarar a sua terra. Então, ele vai daí tratar a sua terra primeiro, antes de você dar frutos, antes de você crescer, antes de você ser sombra para outras pessoas, antes de você alimentar outras pessoas, antes de ser essa árvore grande e maravilhosa, você precisa ter a sua terra curada. Porque Deus, ele não vai vir plantar uma raiz, ele não vai vir colocar uma semente de excelência, uma semente que vem do céu para você, numa terra contaminada. Entende agora? Então, ele vai sarar você primeiro. Então, primeiro você tem que ser restaurado. Primeiro se restaura o indivíduo, para depois, este indivíduo restaurado, restaurar a sua família. E da família se restaurar a sua comunidade, a sua igreja. Entendeu como que é? Então, você vai precisar ser primeiro curado. As instabilidades vão ter que cair da sua vida, porque são frutos podres. Certo? Entendeu agora? Então, você vai ter que pedir para Deus arrancar de dentro de você a raiz de iniquidade que um dia entrou, que você nem sabe quando começou mais. Você nem tem lembrança mais de quando, mas Deus tem. Deus sabe onde começou. Certo? E Ele então vai arrancar, curar a sua terra, plantar outra semente, e aí você vai crescer, você vai produzir, você vai começar então a se fortalecer, você vai começar a ficar verde de novo, e você vai ficar com o seu tronco muito forte, você vai ser uma árvore muito forte, os seus galhos vão crescer, você vai amparar pessoas, você vai gerar frutos, frutos de excelência, frutos de alimentação, frutos de emprego, frutos de conquista, N situações que você vai começar a colher. Por isso eu te disse lá no vídeo 1 que necessariamente você não vai voltar mais para o mesmo lugar que você perdeu, certo? Deus vai te dar tudo novo outra vez, Deus vai restaurar e vai te dar tudo novo outra vez, certo? Em lugares novos, cargos novos, salários novos, vida nova, casamento restaurado, família restaurada, mente restaurada, prosperidade financeira, porque a prosperidade que vem da parte de Deus é prosperidade com propósito, eu já ensinei isso. Não vem prosperidade da parte de Deus para a raiz de iniquidade, para a árvore podre. Deus não enriquece a árvore podre. A árvore podre se enriquece com a podridão do mundo, com o dinheiro do mundo, com as conquistas do mundo, mas ela continua sendo uma árvore podre,
de frutos podres, mesmo sendo muito rica financeiramente, mas ela é uma árvore podre. E tudo que ela oferece, tudo que ela ensina, tudo que ela traz é podridão, é pecado. Muita riqueza, mas é podre. Imoralidade sexual, ensinamento podre, casamento podre. 5, 6, 7, 8 casamentos, nunca consegue se firmar em casamento nenhum, porque a árvore está podre, a raiz tem iniquidade. Entendeu o que eu estou falando para você? Então, necessariamente, prosperidade não significa bênção. Tem prosperidade entre aspas, que vem, que é uma prosperidade podre, que vai trazer infelicidade. Você vê aí filhos matando pais por causa da herança, pais matando filhos, irmãos se matando entre si para poder repartir herança. Frutos podres, a árvore está podre, tem raiz de iniquidade, a riqueza é podre, o fruto é podre. Entendeu? Então Deus quer restaurar você, a sua mente, para te dar uma prosperidade que vem do céu. Prosperidade que vem da parte de Deus é prosperidade com propósito. Por isso que a prosperidade financeira pode ser a última etapa da sua restauração. Você vai ter que ter paciência, porque não é de um dia para o outro que você vai ter uma grande prosperidade financeira com Deus. Você ainda não está preparado para receber essa prosperidade. Então não deixem pessoas julgarem você. Você está num processo de restauração. E vão falar assim para você: mas você está fazendo isso, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está mudando sim, estamos vendo mudanças em você, estamos vendo comportamentos diferenciados, mas aí daí? Você continua pobre, você continua com um emprego com salário baixo, você ainda continua com o seu nome no SPC e no Serasa, você não tem dinheiro para nada. Então não permita que estas vozes falem na sua mente, sabe por quê? Porque é um processo, e o processo de restauração é um processo longo e demorado. Vai demorar quanto tempo? Depende de você. Depende de você. Depende das suas ações para com Deus, do seu posicionamento diante de Deus, da maneira como você vai agir diante de Deus. Esther agiu. Quando Mardoqueu vem com a revelação, quando Mardoqueu enxergou a movimentação natural e a movimentação espiritual, e ele teve clareza de tudo o que estava acontecendo, ele vem então e expõe isso para uma mulher que tinha um determinado poder, era a rainha. E ele expõe isso, ele teve que quebrar a casca de tartaruga de Esther, mas Esther se sujeitou à mentoria de Mardoqueu. Esther ouviu o conselho de Mardoqueu e falou assim: seja o que Deus quiser, eu vou fazer isso dentro da visão agora que você me deu. Vou me preparar? Sim, lógico que vou me preparar. Vou orar, vou jejuar, certo? Vou me preparar sim, porque eu não sou uma tola, eu não vou chegar de qualquer jeito dentro desse ambiente. Não é verdade? Então você está num processo de preparação. Quando você tiver a sua mente restaurada, o seu espírito restaurado, o seu físico restaurado, e o físico nós vamos tratar no módulo 3, não é só questão física de corpo, não. É as questões físicas em si, certo? Dinheiro, conquista, a questão física, a restauração física. Jerusalém foi restaurado com a libertação de Ciro fisicamente. Os muros, o templo, a cidade, houve uma restauração física ali para poder receber também as demais caravanas que viriam aí no decorrer de todo esse processo de libertação, certo? Os judeus que estavam esparramados aí mundo afora, estavam voltando, tinha que ter emprego, tinha que ter espaço, tinha que ter casa, tinha que ter pasto, certo? O templo tinha que estar restaurado na adoração, restaurar a adoração, o espiritual deles, tudo tinha que estar preparado. Olha, então, eu estou para falar assim para você que a questão financeira vai ser a última etapa, porque você precisa estar preparado para receber a prosperidade de Deus, para você não meter os pés pelas mãos. E Deus então vai começar a fazer algo, você vai começar a ver algumas coisas acontecerem quando você entra neste processo de alinhamento. Por exemplo, dívidas que você vai começar a pagar, que você não conseguia pagar há muitos e muitos anos, a restauração do seu nome, da sua credibilidade, tá? Eu vou esclarecer uma coisa aqui para você muito importante, presta atenção aqui. O fato de você estar com o seu nome no SPC ou no Serasa, que é uma situação temporária, não é? Você não conseguiu pagar certas coisas e você acabou chegando nessa situação. O fato de você estar com o seu nome negativado,
nos órgãos da nossa nação, não significa que você não tem uma credibilidade em si, não significa que você tem uma reputação. A má reputação não tem a ver com o nome no SPC em si, porque entrar no SPC e no Serasa, todos nós estamos sujeitos. Basta você emprestar o seu nome. Às vezes você está no SPC e no Serasa nem por culpa sua, às vezes a pessoa perde o emprego, ela pagava a prestação de um carro financiado, perdeu o emprego, e agora? Não consegue mais pagar o financiamento. Ela perdeu o emprego, não consegue mais pagar o aluguel. E vai vir uma gama de xingamentos e de perseguições e para desmoralizar, e vão falar que você não tem reputação, que você tem uma má reputação. Reputação não tem a ver com isso, porque nós estamos sujeitos às intempéries da vida, certo? O nome no SPC e no Serasa são circunstâncias temporárias, que um dia vai passar, um dia você vai conseguir vencer. Reputação tem a ver com a palavra empenhada. Quando você empenhar a sua palavra, você vai cumprir aquilo. Necessariamente não tem a ver com SPC, sabe? Porque você pode ter entrado lá de forma involuntária também, ok? A reputação tem a ver com o seu sim, sim, com o seu não, não. Por isso, você tem que pensar bem na hora de fazer certos compromissos de financiamentos, né? Porque a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia muito apoio para isso não, certo? Certos financiamentos de casa, de carro, situações de muito tempo pela frente, porque a gente não sabe o que pode vir pela vida fora, sabe? Então, às vezes, você vai ter que tomar muita cautela em relação a essas decisões que podem levar você a uma situação de queda financeira, sim, e de desmoralização social. Mas isso vai passar, ok? Então, a prosperidade vai levar, assim, um certo tempo para chegar até você, porque você também precisa estar preparado para lidar com aquilo que Deus quer te dar em relação às finanças, ok? Certo? Vamos continuar aqui no slide. O Espírito Santo resiste à nossa estrutura mental, que são os nossos sofismas, certo? E assim ficamos impedidos de entrar em um nível mais profundo de comunhão espiritual com Deus, o que necessariamente nos leva a não entrar também em dimensões espirituais mais profundas. Esther entendeu isso e conclamou um jejum de 3 dias, não só para se purificar de pecados, mas para não sofrer as consequências da quebra do protocolo real persa. É isso que eu estou falando aqui, né? No seu processo de restauração, você vai ter que se dedicar com muito esforço, com muita força, sabe, diante de Deus aí. Você vai ter que se dedicar aí em se manter na presença de Deus, a jejuar, a orar, a ler muito a Bíblia, porque você vai precisar desta força, viu, gente? Nós vamos precisar desta força em Deus para vencer as nossas estruturas. O que é sofisma? Tá? O sofisma são os nossos argumentos, é a nossa filosofia de vida. Eu sou filho de peixe, peixinho é. Eu brinquei no vídeo anterior que não, que filho de peixe é peixe, não é? Porque o tubarão também tem um filhote. O filhote de tubarão é um peixe nocivo, né? Um peixe perigoso, é um peixe que vai comer sardinha, ok? Então você não pode ser peixinho, não, você tem que ser peixão, certo? As práticas de família antigas não quer dizer que você tem que continuar com elas, nós já explicamos isso, certo? Nós temos nosso último slide aqui para encerrar essa aula, ok? A estrutura mental fora dos padrões de Deus produz frutos de oposição, espírito de Amaleque, para com Deus, e ele vai te resistir, Deus vai resistir a você, certo? Você não vai convencer Deus, Deus vai pôr a mão no seu peito e vai te parar. Então você tem que ter aqui um discernimento. Muitas pessoas falam, não, porque eu estou sendo atacado por Satanás, porque eu estou sendo atacado por aquela pessoa, porque eu vou chamar o pastor para expulsar esse demônio, para tirar esse espírito maligno. Olha, necessariamente quem está pondo a mão no seu peito não é Satanás nem pessoas, quem está pondo a mão no seu peito é Deus. É Deus resistindo a você porque você é rebelde, porque você tem um espírito de Amaleque. Esse espírito de Amaleque não pode estar na sua vida, ok? Também vai contribuir para o fortalecimento de raízes de iniquidade dentro de nós, o que nos impedirá de mergulhar em águas mais profundas com o Espírito Santo. Se você não permitir o tratamento de Deus para que essa raiz de iniquidade seja arrancada de você,
tá? Você vai ficar sempre em oposição com Deus e com o mundo afora. Nada vai dar certo para você, porque Deus não está com você. Você pode achar que está com Deus, mas Deus não está com você. E muitas pessoas se enganam neste aspecto. Vão para a igreja, oram, dão dízimo, têm uma vidinha de religiosidade perante os outros, não é? Tudo aparentemente certinho, vou no culto no domingo à noite, tudo bonitinho, certo? Mas necessariamente Deus não está com você, porque existe uma oposição dentro de você para com as coisas de Deus, sabe? Uma raiz de iniquidade que gera pecados dentro de você, certo? Nunca conheceremos os mistérios, a natureza e a mente de Deus, porque Ele não revela para o homem em situação de pecado seus tesouros ocultos, que eu disse aqui que é a questão também da prosperidade. Enquanto tiver raiz de iniquidade em você, enquanto estiver com você práticas pecaminosas, enquanto estiver em você instabilidade, que você não aceita mudar, enquanto você diz que está querendo, mas não está, certo? Enquanto você está nessa falsidade perante Deus, certo? Deus vai resistir sempre a você. E Ele nunca vai revelar para você coisas mais profundas. Pois você fica se perguntando, por que nada acontece para mim? Você tem que precisar entender o que você anda fazendo. Quais são as suas práticas, quais são as suas ações. Se você se batizou, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas práticas, praticando os mesmos pecados, pensando da mesma maneira, achando que filho de peixe, peixinho é, com a mesma ignorância, com a mesma casca de tartaruga, se opondo, tá, às leis e aos mandamentos de Deus, Deus vai se opor a você. Então você não vai sair do lugar de onde você está, ok? Isso tem a ver também, até mesmo com uma atitude de proteção da parte de Deus. Então, por exemplo, como é que Deus vai dar para você uma grande riqueza quando você tem raiz de iniquidade, você é uma árvore podre? Ora, se Deus lhe permitir uma grande riqueza enquanto você é uma árvore podre, você vai dar frutos podres como os filhos das trevas dão o mundo afora. Não vai ter diferença nenhuma de você para com os filhos das trevas, certo? A sua árvore é podre, o seu fruto é podre, o seu ensinamento é podre, a comida que você está oferecendo é podre, certo? Você não tem nada de bom para oferecer. Você pode ter muito dinheiro no banco, mas você é uma raiz podre de uma árvore podre que tem frutos podres. Por isso, teu filho não vai te respeitar, tua esposa não vai te respeitar, teu marido não vai te respeitar, os colegas de trabalho não vão te respeitar, certo? Porque você pode mostrar para o mundo um grande sucesso financeiro, mas dentro da sua casa, no seio da sua família e naquilo que está acontecendo, está tudo podre. Você está infeliz, com depressão, pessoas se suicidando, certo? Por quê? Porque você pensa que você está com Deus, mas Deus não está com você. Por quê? A raiz de iniquidade que está dentro de você se opõe às coisas de Deus e Deus se opõe a ela, ok? Então, na aula de hoje, eu espero que eu tenha lhe ajudado, ok? Espero que a minha vida possa ter contribuído para o teu crescimento. Quero dizer para você que Deus está disposto, Deus quer, Deus ama, Deus, o maior prazer de Deus é poder fazer na sua vida coisas grandes e poderosas. O maior prazer de Deus é ser aceito, é ser acreditado, viu? O maior prazer de Deus é poder ser acreditado por você. Deus é aquele que vem, que te restaura, que te transforma, que te educa, que te prospera, que te coloca em lugares de excelência, que protege você do inimigo. Deus é este Deus que vem e faz tudo isso por você, que te salva da morte, que te salva do pecado, que te salva da condenação eterna. Yeshua é o libertador que veio da parte de Deus. Yeshua é o libertador que veio da parte de Deus, enviado por Deus na terra para nos libertar, para quebrar a nossa casca de tartaruga, para nos restaurar, para nos dar vestes de louvor, vestes novas, casamento novo, casa nova, família restaurada. Deus, Ele enviou o seu Filho para restaurar tudo que estava podre,
Ele vai arrancar a raiz de iniquidade, Ele vai sarar a sua terra, Ele vai dar uma raiz saudável para você, você vai crescer, você vai germinar, você vai ser uma árvore forte, poderosa, saudável. Deus vai te prosperar financeiramente, sim. Viu? Muitas pessoas que seguem, que dizem seguir a Deus, que dizem estudar a Bíblia, não entendem muitas vezes porque não prospera financeiramente, é porque ainda não entendem certas coisas que precisam ficar mais esclarecidas. Okay? O prazer de Deus é prosperar, sim. Então, às vezes, como diz aqui na frase, essas coisas não vêm para você, porque também é uma forma até de Deus proteger você de você mesmo. Deus às vezes não permite certas coisas para você, não lhe dá certas coisas, não te coloca em determinados cargos, porque você seria um problema muito grande, seria para a sua destruição final. Por isso que às vezes Deus não te coloca onde Ele gostaria de colocar, porque você não está preparado para receber isso. Isso seria para a sua autodestruição. Então, o objetivo da nossa aula é que restauração mental, restauração espiritual, restauração física, para você receber na plenitude tudo que Deus quer dar para você. E Ele quer, viu? Tem muitas bênçãos de Deus que estão retidas ainda aí, esperando o seu posicionamento para serem enviadas para você. Por isso o que eu tenho para dizer para você é: Shalom, shalom, restauração já!